Estamos ao vivo, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Dia 173, vamos para mais uma live. Mais um dia de aprendizado, todo dia é dia de aprender algo novo, né? Ainda agora eu estava numa live e estava aprendendo algo novo, né? E tudo aquilo que eu aprendo eu gosto de compartilhar também, porque aí fixa melhor ali na nossa cabeça, né? E é muito bom quando a gente aprende a compartilhar aquilo que nós aprendemos. Então, a aprendizagem da aprendizagem, isso é maravilhoso. Top, top, top. Bom, nós estamos aqui na série Códigos do Reino, onde nós estamos estudando algumas passagens bíblicas. Ainda estamos aqui no livro de Êxodo. Temos muitos ensinamentos, muitos insights legais que tem nesse livro. E nós estamos aí destrinchando ele, aplicando, vendo como aplicar, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso faz com que nós venhamos realmente mudar a nossa vida, né? Aprender a governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, temos live todos os dias até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. É um desafio manter a disciplina, estar aqui todo dia, ter que estudar, buscar conhecimento para poder transbordar para você. Mas eu tenho certeza que essa semente que está sendo plantada, ela vai germinar, vai crescer e vai dar muito fruto. Então, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu continuo, é por isso que é um prazer poder compartilhar um pouco sobre o meu conhecimento, sobre o reino de Deus, para que a sua vida ela seja transformada, tá bom? Então, vamos ler um texto aqui em Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao 22. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais que se chamavam Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixe-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as. Por que agiste desse modo, de deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes de as parteiras chegarem já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo com que também formassem as suas famílias. Esse texto é muito interessante. O cenário, né, nós estamos falando aqui a respeito do povo hebreu que estava como escravo lá no Egito, né, depois que o José ele morreu, e passou bastante tempo, o povo, né, começou a ser escravizado pelo fato de eles multiplicarem bastante. Até porque eles tinham promessa ali do Senhor, então era um povo assim muito abençoado, muito próspero, e consequentemente tinha muita multiplicação de tudo que eles tinham, dos filhos, dos animais, das casas, tudo que eles tinham se multiplicavam. E o rei, ele se sentiu ameaçado contra isso, então ele começou a escravizar ali as pessoas e piorar a situação delas, né, conforme o decorrer do tempo. E aí, por se sentir ameaçado, o que ele pediu, né? Que as parteiras, elas matassem os meninos que surgissem, que fossem nascendo, para que os homens são mais fortes, né? Quanto mais homem tiver, pode se tornar ali um exército, pode entrar ali numa briga e acabar finalizando o mandato ali do faraó, né? Porque se os homens, eles fossem muito homens, poderia se levantar ali um exército e atacar o pessoal lá do Egito, né?
E o interessante dessa história é que as mulheres, mesmo sendo egípcias, as parteiras, né, mesmo sendo egípcias, elas conseguiram ali ser uma pessoa temente a Deus. Elas ouviram falar do Senhor, não fala assim como elas se converteram, como elas começaram a seguir a Deus. Só nos relata que elas eram tementes a Deus. E o que que isso nos mostra, o que que isso nos ensina? Quando nós somos temente a Deus, quando nós ali, sabe, respeitamos a sua ordem, respeitamos os seus princípios, respeitando aquilo que Ele tem para nos dar, pode ter certeza que Ele vai cuidar de todas as situações. Elas estavam diante do faraó e o faraó deu uma ordem muito explícita para elas, mas elas preferiram obedecer a Deus do que obedecer ao seu chefe, ao próprio faraó, né? E isso é muito interessante porque às vezes nós quebramos princípios que conectam com Deus, né? Princípios de Deus para agradar outras pessoas. E isso é um erro. Isso é um problema muito grande, porque a vida em si ela é feita de princípios. Deus é um Deus de princípios. E quando nós quebramos esses princípios, nós estamos ali sujeitos a viver distante de Deus, a viver sem a sua proteção, sem a sua mão ali nos guardando. Então é interessante que nós venhamos aprender. Deus é um Deus de princípios. Então, se Ele é um Deus de princípios, eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que viver esses princípios. E aquelas mulheres, elas sabiam que se elas não obedecessem esses princípios, se elas não vivessem esses princípios dentro delas, com certeza a vida delas elas não seriam abençoadas. Porque elas já sabiam, parte desse pressuposto, que elas sabiam que o povo de Israel, eles eram pessoas ali abençoadas, pessoas com promessas de Deus, pessoas que eram separadas e escolhidas por Deus. Então elas tinham essa ideia, né? Porém, é uma escolha, porque o faraó mandou elas fazerem algo. Então elas não tinham assim um relacionamento de intimidade com Deus, mas elas tinham a certeza de que Deus era soberano e muito maior do que o rei do Egito. A vida delas acabou cuidando delas e dando para ela famílias, né? Fala aqui no versículo que e porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo com que também formassem suas famílias. É possível que naquele momento elas não tinham filhos, né? E só pelo fato de elas se posicionarem e obedecerem a Deus, em temerem a Deus, Deus acabou abençoando elas ali. Então, quando você é temente a Deus, aquilo que era para dar errado passa a dar certo. Por quê? Quando você teme a Deus, como eu falei ainda há pouco, né? É tudo relacionado a princípios. Então, quando você teme ao Senhor, quando você entende a importância dos mandamentos, quando você entende a importância de seguir aquilo que o Senhor te chamou para fazer, Ele vai cuidando de tudo. E aquilo que era para dar errado, aquilo que no caso do povo, né? Era para que todos os homens, todos os meninos morressem, como se fosse as parteiras obedecessem ao faraó e não a Deus. Mas pelo fato de elas obedecerem a Deus, de temerem a Deus, o Senhor abençoou não só o povo, porque Ele continuou multiplicando, mas abençoou a vida delas também. Então, aquilo que era para dar errado passa a dar certo também, de um jeito ou de outro. E aí a gente vem naquele versículo, né, que Paulo fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então as pessoas elas vão fazer de tudo realmente para te julgarem, para te desviar do teu caminho, para tirar a questão do que existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que não querem ter sucesso, que elas até querem, mas não se esforçam para isso, e elas vivem criticando quem está trabalhando para ter sucesso. Vivem criticando, falando mal, né? Das pessoas que querem crescer na vida, que querem ser diferenciadas, que querem realmente alcançar os seus sonhos. E elas ficam ali dando pitaco na vida das pessoas que não tem nada a ver com elas, mas elas fazem questão disso porque elas queriam estar onde você está, mas não conseguem. Então ela sempre vai ser aquela pessoa acusadora, crítica, e normalmente essas pessoas estão dentro da própria família. Ah, você só pensa em trabalho. Ah, você só quer fazer isso, só quer fazer aquilo, só quer aparecer, só quer não sei o quê. E essas pessoas são as cobras, né? Que querem ali ficar falando nos nossos ouvidos e que querer fazer com que nós
venhamos nos desviar do nosso objetivo, fazer com que nós venhamos mudar a direção. Então, essas pessoas nós precisamos nos afastar, mandar elas bem para longe, ou simplesmente parar de conviver com elas. Porque quando você convive com pessoas que não acreditam no seu negócio, que não acreditam em você, que não acreditam na sua fé, são pessoas que não vale a pena você conviver. Ah, Michele, mas são pessoas da minha família. Todo respeito, respeite-as, mas não convive com elas, não conviva com elas. Porque quando você começa a conviver com pessoas que estão no nível abaixo do que o seu, né? Um nível que não pensam como você pensa, que não faz as coisas que você faz, a tendência é que você acaba se diminuindo também ao invés de crescer, né? Eu tenho buscado muito, assim, sabe? Tenho pedido para Deus, Senhor, me manda pessoas, me mostra pessoas que estejam no nível mais alto que eu, porque eu quero aprender a crescer também. Eu quero crescer também e a gente consegue crescer quando nós acompanhamos pessoas que estão no nível mais alto que o nosso. Então, é isso que precisa fazer parte da nossa vida. Então, tudo vai cooperando para o nosso bem, mesmo que aquilo poderia dar errado, aquilo que estava se caminhando para dar errado. Porque, assim, tudo está no mundo espiritual, né? E tudo é muito espiritual. O que o diabo em si, ele acabou influenciando, de certa forma, o faraó para que acabassem ali com a multiplicação do povo hebreu, né? Então, ele mandou que matassem os meninos, né? Antes mesmo deles nascerem. Quando eles nascerem ali, ele falou para as parteiras, olha, mata ali os meninos. Então, ele vai encontrar, o diabo em si vai procurar diversas formas de atrapalhar o seu propósito, de atrapalhar o seu sucesso, de atrapalhar aquilo que o Senhor quer que você faça, quer que você realize. Mas quando você tem um coração temente a Deus, quando você tem um coração aliançado com Deus, uma aliança mesmo, você pode ter certeza que Ele vai cuidando de você. Ele pode não evitar que aquela situação aconteça, mas Ele vai estar com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E isso é maravilhoso, sabe? De você realmente sentir ali a presença de Deus, de você ter a plena certeza, a consciência de que Ele está com você em todos os momentos, Ele está ali do seu lado. Essa é a promessa que Ele nos faz. Então, existem situações que realmente não é possível a gente se livrar, não é possível deixar que ela, impedir que ela aconteça, né? Mas pode ter certeza que, por mais desafiador que seja, o Senhor está ali em todos os momentos. Independente se nós somos pecadores ou não, porque todos nós somos pecadores, né? Mas independente da maneira como você tá, de Deus, Ele não olha para isso. Ele continua a nos amar. Ele continua a nos respeitar. Ele continua com a mão estendida para nós. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus usa pessoas para mudar a nossa história. Então, aquelas parteiras, né, elas foram usadas por Deus para mudar a história do povo de Israel. Imagina só, se elas tivessem obedecido a ordem de Faraó, né? E ali o povo, os homens, os meninos morreriam. E o povo não conseguiria multiplicar, não conseguiria crescer. Então, Deus, ele tinha uma promessa que ele fez a Abraão, que fez para Isaac, fez para Israel. E aquele povo era um povo amado por Deus. Então, ele fez de tudo para que aquelas pessoas, por mais dolorosa que estava sendo a situação delas, né, porque elas estavam apanhando ali como escravo, por mais dolorosa que fosse a situação delas, Deus continuava com elas. E Deus continuava protegendo elas de outras formas, que muitos naquele momento não conseguiam enxergar, né? Então, às vezes, isso acontece conosco também. Deus, ele age de formas que a gente, às vezes, não consegue ver com os nossos olhos materiais, só que ele está ali conosco em todos os momentos, né? Então, talvez ele protegeu a gente de alguma situação que a gente nem sabe que existia, nem sabe, e às vezes, a maioria das vezes, quando não dá certo algo, a nossa tendência é o quê? Reclamar. Dizer assim, murmurar, e dizer, nossa, por que isso aconteceu? Nossa, isso não devia ter acontecido e tudo mais, e você começa a ficar reclamando, murmurando, e isso acaba te distanciando do seu propósito, da sua realização, daquilo que o Senhor tem para a sua vida, né? Então, Deus acaba usando pessoas para que a nossa vida venha se concretizar aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou para nós. E também aquilo que nós sonhamos para nós mesmos, né? Aí, o questionamento que vem qual é o teu sonho? Qual é o teu grande objetivo? O que você realmente quer,
né? Eu estava assistindo uma live ainda há pouco, gente, e eu fiquei impressionada, né? 5 horas da manhã tinha mais de 20 mil pessoas na live. E isso é interessante porque existem pessoas que realmente querem se diferenciar, né? E aí, o tema que a gente estava abordando era justamente sobre ter um objetivo bem definido, saber exatamente aquilo que você quer. Né? Então, quando nós sabemos aquilo que nós queremos, nós buscamos ali um direcionamento, um passo a passo, para realizar os nossos objetivos, e por mais que em algumas situações existam pessoas que querem nos derrubar, querem nos impedir de fazer algo acontecer, o Senhor ele vai sempre ali nos conduzindo, quando nós pedimos essa direção para Ele. Então é importante estar sempre alinhado, alicerçado com a nossa rocha, que é o Senhor Jesus. Então quando nós buscamos essa rocha, quando nós buscamos essa fonte, esse direcionamento, nós vamos andar na direção realmente do nosso objetivo, com aquilo que nós realmente queremos, né? E por mais que existam pessoas ali querendo nos derrubar, querendo levar a gente para trás, ou simplesmente nos atrasar, né? Sempre vai existir essas pessoas quando Deus ele acaba usando elas para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Então ele usou aquelas parteiras para mudar a vida do povo hebreu, para continuar a linhagem deles, né? Porque Deus é um Deus de promessas. E se ele prometeu para aquele povo que ele estaria com eles, que ele protegeria eles, mesmo eles não merecendo, mas Deus sempre estava ali com eles. Essa é a promessa dele. Então ele é um Deus de promessa, ele é um Deus fiel. E por mais que na sua frente você não consiga ver uma situação em que foi Deus que permitiu ou que Deus que fez acontecer, porque tem essas duas coisas, né? Ou Deus permite que aconteça, ou Deus faz com que aconteça. Tem essas duas situações. E quando nós temos ali a consciência de que Deus está conosco, de que independente da situação, independente da pessoa que esteja do nosso lado, Ele está do nosso lado, então aquela paz que excede todo o entendimento, ela guarda nosso coração. E isso tem que fazer parte dos nossos objetivos, ter paz realmente no nosso coração. Quando você não foca demais no futuro, sabe? Você ficar preocupado, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, isso e aquilo. Mas quando você vive o presente, todos os dias, porque por isso que se chama presente, né? Quando você vive ali o presente todos os dias, buscando a direção, a orientação do Espírito de Deus e executando tudo aquilo que Ele está te mandando, pode ter certeza que aquilo que era para dar errado começa a dar certo, tudo vai cooperando para o seu bem e as coisas que aparentemente não parecem boas, de alguma forma isso dali vai te abençoar, de alguma forma isso ali vai tirar algum aprendizado, de alguma forma você vai ser realmente transformado, tá? As promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas, independente da situação. Então, se você realmente tem uma promessa do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida, independente se está tudo bem, se está tudo mal, se você não tem apoio, se você se sente sozinho, largado. O Senhor tem promessas, Ele é um Deus de promessas e Ele é um Deus fiel. Ele sempre cumpre aquilo que Ele prometeu, tá? Então, tudo que Ele prometeu vai se cumprir na nossa vida. Basta nós termos essa aliança, né? Estar alicerçado com Ele. Michele, você fala muito de aliança. O que seria isso na prática? Você ter uma aliança com Deus e ter um relacionamento de intimidade. Independente se você está na igreja ou não, independente se você está no meio de pessoas ou não, você tem um relacionamento de intimidade com o Senhor. E esse relacionamento de intimidade vai transformando a sua vida através do Espírito Santo. Então, você não é mais a pessoa que você era antes. Se você se você fumava, por exemplo, hoje você com o Espírito Santo você não precisa mais fazer isso, né? Você não sente nem o querer de fazer isso. Então, quando o Espírito Santo habita em você, a sua vida é transformada. A sua vida é mudada de direcionamento. Que você estava indo para um caminho das trevas e começa a ir para o caminho da luz. Então, quando nós nos permitimos ter esse relacionamento de buscar a Deus todos os dias, de falar em línguas, de se alimentar espiritualmente através da palavra dele, você vai se tornando muito mais forte, muito mais receptivo ali aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Então, quando nós buscamos isso, a nossa vida ela se transforma. Ela muda realmente da água para o vinho, como foi o primeiro milagre de Jesus. Então, nesta quarta-feira, o meu convite para você é: seja temente a Deus. Ah, Michele, mas eu já sou. Ótimo, maravilhoso. E você que ainda não é, comece a ser. Porque
temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ter sabedoria é o que te vai fazer chegar mais longe. É o que vai fazer você realizar os seus objetivos. Essas mulheres, por temerem a Deus, elas foram extremamente abençoadas. Elas tiveram suas vidas transformadas, porque elas não eram mãe e começaram a ser, só porque elas abençoaram a vida do povo hebreu. Então lembre-se, Deus é um Deus de princípios e Ele quer que nós obedecemos esses princípios, que nós venhamos viver esses princípios. E só conseguimos viver eles através do Espírito Santo de Deus, habitando dentro de nós. Então, busque o Espírito Santo, busque essa transformação, busque esse direcionamento e viva nos princípios. Viva de acordo com a vontade do Senhor. Viva fazendo sempre aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor e por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Que o teu poder venha a se manifestar dentro de nós. Nos ajuda, meu Deus, a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer e te honrar, meu Deus, com as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus que você tenha uma quarta-feira maravilhosa e pense sobre tudo isso que nós conversamos aqui, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão.